Olá, tudo bem? Sou o professor Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões e hoje eu vou dar umas dicas para vocês com relação a como preencher e como cuidar do prontuário odontológico, o prontuário manual, ok? Vocês têm sempre uma pastinha, tá? Ou pode ser um envelope, mas algumas faculdades têm, né? Essa pasta, aonde vai colocar dentro da pasta todos os impressos. Então, aqui o que nós vamos começar com vocês. Sempre quando o paciente vem pela primeira vez, vocês vão ter que preencher as primeiras fichas, onde tem o conhecimento do paciente. Nessa primeira ficha, em algumas faculdades, tem, bem organizada, uma letra. Então, significa que é o formulário A, tem o formulário B, C, em ordem alfabética, tá? Que deve ser arrumado desta maneira no prontuário, por ordem alfabética. Então, vocês sempre observam, essa é o A, mas observem que eles têm várias folhas. Então, é A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. E ela já vem grampeada para vocês. Então, aqui vocês vão ter que preencher de forma com letras legíveis, não pode ter nenhuma rasura. Então, para isso, vocês têm que sempre estar preenchendo com calma, devagar, obtendo as informações do paciente. Quando o paciente fornecer essa informação adequada e correta, vocês anotam. Então, não deve ter, lembrando, nenhum tipo de rasura, ou seja, não pode riscar o prontuário, não pode colocar nenhum corretivo, não pode colocar nada, é somente escrever. Então, aqui são essa primeira ficha, é mais para a identificação do paciente, com nome, data de nascimento, filiação, endereço, etc. e tal. Nessa primeira parte aqui, que vocês vão preenchendo. Depois tem um pouco falando sobre a queixa principal, que deve ser escrita da forma que o paciente relatar para vocês. Então, coloca sempre entre aspas, como foi. Porque o dente estava doendo, porque os dentes está furado. Da forma que o paciente relatar para você, deve ser escrita e sempre colocando entre parênteses. Depois vem a história da doença atual, procurar saber se o paciente já foi a outro dentista, para ver alguma solução do que é que aconteceu que não foi atendido por lá. Depois vem a história médica, que é muito importante. Essa história médica, então, de alguma situação, por exemplo, pode estar perguntando ao paciente que já teve algum infarto, perguntar na família se teve alguém, que tem alguém, ou se teve alguém que veio até a falecer com algum tipo de problemas cardíacos, e aí perguntar quem, se respondeu que sim, perguntar quem é. De repente pode ser o parente próximo ou o parente mais distante. Então, essas são informações também bem precisas. Então, depois dessa identificação de todos esses dados aqui, que são bem extensos, né, e tem que ser assim, porque nós precisamos conhecer o nosso paciente como um todo, de toda a parte sistêmica dele, então vai ter que fazer bem aos poucos. Depois que preencher toda essa parte, observe que toda ela, até aqui a letra A4, sempre com perguntas sobre a história da doença do paciente, a história médica do paciente, ok? Tem a parte dessa história familiar, psicossocial, história odontológica também, se já foi ao dentista, quantas vezes tem o costume de ir por ano, qual o motivo que sempre leva à busca do profissional. E depois o paciente tem que assinar. Lembre-se que é importante obter a assinatura do paciente, porque ele vai estar concordando com as informações que ele passou para você. Depois, continuando aqui, tem essa parte que vai fazer os exames, né, que vocês vão apalpar os gânglios do paciente, então vai fazer o exame físico extrabucal, e que deve ser anotado aqui, lábios, língua, mucosa, gengiva, então são informações que vocês devem colocar, e sempre de forma legível, sem abreviar, tem que ser por extensas palavras, não pode ter abreviação, sem rasuras, mais uma vez sempre reforçando isso. Tem os dados vitais para colocar o paciente, e como vocês estão vendo aqui, é o prontuário base, por exemplo, deste prontuário específico aqui. Tem o exame inicial dos dentes, então aqui tem escrito odontograma. Odontograma é exatamente isso aqui, é o desenho dos dentes. Vocês realizam o exame clínico, então na hora da anotação que nós vamos ver posteriormente,
no procedimento diário, vocês vão descrever exame clínico, exame físico, clínico extrabucal, ou físico extrabucal e intrabucal. Intrabucal tem o exame periodontal e o exame dos dentes. Então, eu vejo muito alguns alunos colocando assim, odontograma, que realizou odontograma. Aí, eu, até brincando, eu digo assim, vocês fizeram os desenhozinhos dos dentes? Não, professor, então. Porque o desenho desses dentes é que se chama odontograma. Então, vocês não realizam o odontograma, vocês realizam o exame clínico dentário, que vai anotar as informações aqui no odontograma, tá? Então, lembrando que depois eu vou falar isso, vou retornar, que nós escrevemos exame clínico dentário. Então, depois vocês vão fechar o diagnóstico. Depois que fez todo o exame clínico, dentário e periodontal, vocês vão chegar ao diagnóstico, saber qual a situação. Há necessidade de exames complementares, então esses exames complementares deverão ser realizados também. Tá? Então, essa é a primeira folha, o A. Lembrando que para todo, o ideal é que todo paciente que chegue e vai fazer esses exames que vocês realizaram, para fechar um diagnóstico e o plano de tratamento, o paciente vai ter que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Se for de menor, o responsável vai ter que assinar. Então, pede para ele ler, ele vai assinar, o paciente assina, o professor também assina aqui e carimba. Isso é muito importante. Não pode ficar, não pode deixar de fazer essa assinatura. Precisa o paciente ler e assinar para poder darmos início, então, propriamente ao tratamento ou à execução do plano de tratamento, só após ele consentir a realização do mesmo, ok? Então, normalmente é após esse primeiro contato, essa primeira entrevista que nós fazemos. Seguindo aí, vai depender muito do paciente, então vocês verificaram ali aquele exame inicial, que foi o exame periodontal, o exame dos dentes, para então verificar a necessidade dele. Precisa de tratamento periodontal, precisa de dentisteria, de endodontia, quais as especialidades para poder fazer o encaminhamento para a clínica adequada ou para o profissional que desejar. Então, aqui tem o D1, que é a ficha periodontal. Então, aí vai ser preenchida aqui para ver o índice de placa visível e o índice gengival, que é preenchido aqui da mesma forma, que deve ser sempre claro, sem rasuras. Seguindo, tem todas as letras, mas aqui, especificamente do nosso componente curricular, não tem necessidade de fazer todos. Aqui tem um plano de tratamento por especialidade, que esse é o E1. Então, aqui tem a alternativa 1 e a alternativa 2, que normalmente nós temos que fazer 2 ou 3 planos de tratamento para o paciente optar. E você vai ter que esclarecer com detalhes todo o procedimento, o que é que o paciente tem com relação ao diagnóstico e qual é a previsão do plano de tratamento. Se você vai realizar o plano de tratamento, que pode ter, de repente, opções. O paciente pode ser indicado para fazer, por exemplo, um tratamento de prótese, que pode ser fixa ou removível, por exemplo, se tem necessidade de fazer um tipo de restauração, se vai fazer restauração de um tipo de material com outro material, então são opções de tratamentos que devem ser relatados aqui, o paciente vai fazer a escolha depois que vocês explicarem detalhadamente sobre esses exames. E aí ele também vai ter que assinar aqui esse plano de tratamento. Aí, seguindo aqui, tem a letra, o formulário F, que é do exame periodontal mais detalhado. Então, observe aqui o F. Então, seguindo a sequência de letras. Então, faz aqui as anotações desse campo. Observe que tem várias folhas, é o F1, F2 e F3. E após preencher corretamente, se houver essa necessidade de paciente foi verificado que existe uma doença periodontal, ele precisa fazer os exames mais detalhados. Seguindo, tem o formulário G1. Esse formulário G1 é especificamente para fazer as anotações de lesões de cáries, lesões brancas, haver necessidade de cavitação ou não, para, sim, dessa parte da dentisteria, vocês fazerem também um plano de tratamento adequado para o paciente, lembrando de anotar os aspectos clínicos que tem aqui, sobre higiene, doença cárie, oclusão do paciente, para depois chegar e fechar.
No verso, que é o G2, também da mesma forma. Tem as expectativas do paciente, o diagnóstico. Então, vai fazer as anotações aqui para depois fechar. Então, observe que o primeiro contato com o paciente é muito importante. Então, no consultório particular de vocês, a consulta deve ser cobrada por isso, porque vocês vão fazer um exame bem detalhado para conhecer melhor o paciente. Então, às vezes o paciente vai cobrar consulta, sim, deve-se cobrar consulta, né, no consultório particular. Aí depois, caso a necessidade de tratamento endodôntico, é o formulário H, tá? Então tem o H1, o H2, que é preenchido com todos os dados, que na nossa clínica, por exemplo, não se realiza tratamento endodôntico. Quando há necessidade, nós encaminhamos para outra clínica. Quando o paciente é um paciente, no caso da clínica do adolescente, faz aquela ficha G, onde faz as anotações de lesões brancas, as lesões cavitadas, todas essas anotações ali. Quando o paciente é de menor, né, quando o paciente é menor de idade, desculpe, é menor de idade, então nós vamos utilizar essa ficha aqui, ó, L, que é para a odontopediatria. Então, feito toda a identificação, tem que colocar aqui toda essa identificação, faz as informações necessárias. Então, novo preenchimento de formulários. Então, para a pediatria, nós podemos fazer esse aqui. Seguindo, se for um paciente que já é um paciente frequente da clínica, o que é que ele vai ser feito? Vai fazer uma revisão. Então, essas condições todas que eu falei daqui, esses formulários, é quando o paciente vem pela primeira vez. Mas quando o paciente já é um paciente do ambulatório, ele está retornando para dar uma continuação ou fazer uma manutenção, existe essa ficha Q de queijo, tá? Que tem a revisão anamnese simplificada. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão chegar na ficha, fazer todas aquelas perguntas para o paciente para verificar se tem alguma alteração. Se houver alteração ali, vocês vão anotar aqui. Então, vai preencher, vai anotar e lembre-se que tem a assinatura do paciente, do aluno e do professor responsável. E tem que colocar a data para saber, por exemplo, esse paciente tem 6 meses atrás, ele veio fazer um tratamento, foi dado alta, ele retornou para a revisão com 6 meses depois, ele vai fazer, então, vocês vão fazer uma revisão da anamnese. Tem alguma alteração? Vai colocar aqui a alteração que foi mencionada pelo responsável, se for de menor, ou se for paciente de maior idade, vai chegar e fazer o relato e pedir para que ele assine, ou o responsável, se for de menor. Lembrando da importância também de colocar o nome do aluno. Aí, seguindo, nós vamos ter, então, esse último formulário, que nós chamamos aqui de relatório de procedimentos, ou procedimentos diários. Então, observe que tem que ter aqui o nome do paciente, tem que ser colocado, mesmo quando estiver no verso, também tem que ser colocado. Tem que seguir uma sequência, então, para cada quadrado desse é uma data, mas caso você preencha, tem muitas informações, vocês podem preencher mais do que várias linhas aqui, pode ir ultrapassando, não tem problema nenhum. Contanto que seja preenchido todos os campos adequadamente, né, o componente curricular, a data. Aqui, se vai realizar algum procedimento, vocês vão ter que colocar aqui nessa coluna o número do dente ou a região que vocês realizaram o procedimento. E aqui, de maneira sempre legível, sem rasura e sem abreviatura, tem que colocar. Então, exames periodontal simplificado, ao invés de PSR. Então, exame tem que escrever por extenso. Exame clínico, que nós, para reforçar mais ainda, não se escreve odontograma, vai escrever exame clínico dentário, que vocês realizaram o exame clínico dentário. Fez profilaxia, fez aplicação de flúor, nessa primeira sessão, que foi anamnese, aí tem que colocar na ordem. Primeiro foi feito o quê? Anamnese. Então, anamnese. Depois da anamnese fez o quê? Foi exame, primeiro aquele exame inicial periodontal, para verificar o índice de placa visível, para fazer a anotação. Depois que faz essa verificação, é que vai fazer a profilaxia, para depois fazer o exame clínico dentário. Então, aí vai fazer exame, relembrando, anamnese, aí vai fazer o índice de placa visível, vai fazer a profilaxia, vai fazer exame clínico dentário, vai fazer essas anotações, depois vai fazer a aplicação de flúor para dar a alta do paciente de hoje, para retornar na sessão seguinte. Então,
em ordem, tem que escrever exatamente na ordem do procedimento, e aí vai pedir. O aluno vai ter que assinar, depois tem a assinatura do paciente, a data de retorno dele, para, por fim, o professor assinar. Então, o professor só vai assinar depois que estiver todo preenchido. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu aconselho sempre que nós estamos dispostos a preencher tudo isso aí junto conosco, porque aí não tem falha, não vai ter erro. Então, é muito mais fácil. Vocês procurem os professores e, junto com ele, nós vamos, escrevam isso. Você fez o quê? Nós vamos questionar isso e vamos colocar juntos. E aí nós vamos ter uma ficha sem rasura, porque nós conseguimos identificar muita rasura exatamente nessa parte, acaba escrevendo errado, com abreviatura, e depois temos que chamar a atenção de vocês e ter que corrigir, né? Esquecendo isso e preenchendo. E o paciente só vai mesmo ser dispensado depois que nós preenchermos isso aqui tudo. Tá? Então, essa é a última ficha, que também é muito importante. Na hora da montagem, isso dentro da pastinha, nós temos que lembrar que tem que colocar sempre de uma forma que fique mais fácil de manusear. Então, está aqui dentro desse formulário, nós vamos colocar aqui. Desta forma, vamos abrir, colocar, para que fique, ó, se a parte da frente é essa daqui, então nós temos que abrir assim, dessa forma. Então, vamos colocar aqui, dessa forma aqui, ó. Então, esse é o primeiro formulário que vamos pegar aqui. Na hora que abrir, vai ter identificação do paciente. E aí vai ter todas as letras na ordem alfabética, até chegar à última. A última nós vamos abrir, ó, vai estar fácil de poder preencher desta forma. Quando acabar de preencher aqui, não tiver mais campo nenhum e precisar fazer outras anotações, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar e vamos inverter para que fique já a nova parte aqui e ser preenchida. Porque é comum nós verificarmos que depois que acaba, por exemplo, de estar aqui, aí o aluno fica virando aqui, aí acaba machucando muito. Então, para isso não acontecer, de ficar amarrotando e rasgando o papel, só é tirar, fazer, inverter e pronto, continua de novo preenchendo. Quero também mostrar a vocês a importância de, no receituário, quando nós vamos fazer prescrição de algum medicamento, tem que ser sempre fazer com a cópia. Então, e também a cópia vai ficar anexada no prontuário do paciente, para poder termos o controle do que foi prescrito para ele, além de colocar naquele relatório, né, de procedimentos. Então, vai ter também a cópia aqui da prescrição. E uma original vai dar para o paciente. Em alguns medicamentos, há necessidade de 2 cópias. Então, nós vamos fazer 3. Uma que vai ficar presa no prontuário e 2, como no caso dos antibióticos, temos que fazer 2 para entregar ao paciente, porque quando ele for fazer a compra do medicamento, uma vai ficar retida na farmácia. Então, está aqui o prontuário. O atestado, da mesma forma, é sempre interessante que faça uma cópia. Uma que vai ser entregue ao paciente e a outra que vai ser fixada no prontuário dele, para poder termos esse controle de quando ele solicitou o atestado, para onde e para quê, caso haja necessidade de uma solicitação posterior. Lembrando que o preenchimento, né, deve ser também da mesma forma. Observe que atestado, uma coisa também que eu quero chamar a atenção, quando ele pergunta aqui qual é o período, sempre não coloque das 11, por exemplo, das 8 às 11, o atendimento não, coloque das 8h00, que seriam 8 horas, até às 11, mas 11 que horas? 11h59 ou 11 horas? 11h00. Então, tem que se colocar tanto a hora quanto os minutos, isso também é importante, tá? E sempre vocês observam, o paciente chegou que horas? Aí anota a hora que ele chega. Que horas vocês estão dispensando? Você não pode chegar, o paciente chegou 8, vai embora 9, e ele está pedindo um atestado que seja até 12 horas, até 11 horas vocês preenchem. Não façam isso. Isso é ilegal e pode complicar a vida de vocês. Então, tem que ser a verdade. Ele chegou tal hora, é tal hora que você vai colocar, ele está saindo tal hora, você está colocando esse horário. Você pode colocar até 5 minutos, é o tempo de você acabar de preencher, de entregar para ele sair da sua sala. Mas não pode passar mais do que isso. É sempre no horário mesmo que está sendo dispensado.
Existe também esse formulário aqui, ó, que é o formulário para solicitação de exames radiográficos. Então, vocês vão preencher da mesma forma, o professor precisa assinar e carimbar, e fazer as anotações de radiografias periapicais, interproximais, panorâmicas, então são radiografias que devem ser anotadas também aqui. Caso de dúvida, sempre procure o professor. Eu quero chamar a atenção também com relação a isso, a prescrição, que nesse mesmo formulário vocês podem também fazer encaminhamento do paciente. De repente, o paciente há necessidade de fazer um tratamento ortodôntico. Esse tratamento ortodôntico não é feito aqui na faculdade, então nós encaminhamos para algum centro que tem atendimento. Então, para isso, nós vamos fazer um encaminhamento. Nós vamos sempre colocar o nome do paciente e coloca aqui encaminhamento. Encaminha o paciente tal para avaliação ortodôntica. Data, o professor assina. Aí, uma dica para vocês. Tanto no receituário quanto no encaminhamento, o interessante é que, vocês vou colocar aqui como base, vocês sempre preencherem, porque observe que tem aqui o furo para colocar aqui no prontuário, como também vocês vão encaminhar, alguém pode guardar. E não começar a escrever aqui na ponta, sempre dá uma margem para começar. Então, se vocês forem fazer o encaminhamento, sempre coloca aqui a palavra encaminhamento, aqui mais ou menos no centro, e começa a escrever aqui, sempre deixando também uma margem da direita. Então, tanto da margem da esquerda quanto da direita, vocês têm que deixar uma margem. E vocês imaginem qual é o texto que vocês encaminham o paciente para tratamento ortodôntico. Se é somente isso, não precisa escrever tudo aqui em cima e ficar faltando tanto. Vocês vêm aqui, coloquem encaminhamento mais ou menos nessa parte, coloquem encaminho o paciente para o tratamento ortodôntico. Passa um traço para poder ter a assinatura e a data. A mesma coisa no caso da prescrição. Então, vocês vão fazer a prescrição, vocês vão colocar o nome do paciente, vão colocar aqui, né, o número, fazer o R, receitas, né, bota o nome do medicamento aqui, toda a prescrição toda certinha, acabou, fecha aqui, tem que passar um traço para não ter, depois, de repente, alguém querer acrescentar um outro medicamento aqui, que aí fica de responsabilidade de vocês, porque vocês estão prescrevendo medicamento que o paciente vai fazer compra. Se de repente ele ou outra pessoa colocar um outro medicamento aqui e tomar e tiver algum problema, de repente vai responsabilizar você por isso. Então, para não acontecer, sempre tem que passar um traço e também você vai guardar uma cópia no prontuário do paciente. Então, eu acho que, por enquanto, são essas informações, essas dicas que eu queria passar para vocês com relação ao preenchimento, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar. Muito obrigado.